Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia recebe mais uma vez, tenho o prazer de receber de novo uma das nossas convidadas fixas do Trilhas da Democracia Conjuntura, a senadora do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, Tereza Leitão, que é também presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, para um diálogo sobre essa PEC que eu conversava com o Normando, né? Eu nunca vi uma PEC com tantos apelidos, né? PEC da blindagem, PEC da impunidade, PEC da bandidagem. Normando disse que prefere esse último apelido, PEC da bandidagem. E, para além disso, uma discussão sobre os vários projetos, ou pelo menos as várias ideias, sugestões que têm sido apresentadas relativas à anistia como uma forma de reação à condenação de Bolsonaro e sua camarilha pela primeira turma do STF. Senadora, seja muito bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer recebê-la no Trilhas. Obrigada, muito obrigada, Marcos. Cumprimento você, cumprimento o Normando e cumprimento todos aqueles que nos assistem. Realmente a conjuntura está bastante desafiadora. Como sempre, nessa arena de discussões, de diálogo virtual, companheiro, camarada Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco. Acho que a conjuntura não só está acelerada, como também está muito evidente, né, quem são os adversários da democracia. E aí talvez não seja muito bom usar arena no sentido desse nosso debate aqui, né, porque a arena continua aí e a gente está vendo o que ela está fazendo. Não, mas a minha arena é no sentido da ágora, da antiguidade grega, etc. Senadora, a primeira pergunta não poderia ser outra que não essa sobre essa reação dos setores clientelistas, fisiológicos, da extrema-direita no parlamento à condenação de Jair Bolsonaro, do general Heleno, do general Braga Neto, do general Paulo Sérgio, almirante Garnier, os dois ex-delegados da Polícia Federal, Ramagem e Anderson Torres, é isso? Anderson Torres, para além do tenente-coronel, delator Cid. Né? A condenação no último dia 10, 11 de setembro. E ato contínuo, né, essa reação e a reação a essa reação que se dá com a apresentação desse projeto de emenda constitucional, das discussões sobre anistia, pela esquerda, pelos setores de centro-esquerda e do centro não bolsonarista. Em suma, senadora, como é que está a disputa em torno da anistia, em torno dessa PEC que conseguiu ressuscitar, eu não vou cometer o erro de usar o termo literal, né? Porque me vem à mente determinadas figuras que são vampirescas, né? Mas que conseguiu ressuscitar, então, não literalmente, figuras da política brasileira como Michel Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves, né? Repaginado Aécio Neves. Por favor, senadora. A gente percebe que a extrema-direita não está parada e está bem articulada e vai demonstrar sempre uma reação a cada medida que se tome contra Bolsonaro. Quando houve a prisão, vocês estão lembrados disso, a prisão domiciliar, eles obstruíram por 2 dias o trabalho legislativo, na Câmara e no Senado. No Senado, quando a Alcolumbre chamou a sessão online, eles resolveram sair, se desacorrentar da mesa, que foi o caso de Magno Malta. Na Câmara foi mais radical a reação, inclusive ontem essa semana saiu o resultado
das sanções, muito brandas, a meu ver. 3 vão ser suspensos por 30 dias e os demais vão receber uma reclamação, né, uma anotação por escrito em relação à balbúrdia que fizeram naqueles 2 dias. Então, eu acho que eles estão dosando, sabe, Marcos? Com o fim do julgamento, né, naquele 11 de setembro, que é mais um 11 de setembro com significado histórico, né, que a gente vai inscrever, irretocavelmente, a meu ver, o julgamento, né, os 4 votos que deram a vitória, a condenação de Bolsonaro e da sua turma, eles já preparam imediatamente uma reação. A reação é a anistia, que eles já vinham anunciando antes mesmo do julgamento. Aproveitaram um momento, acho, de fraquejo da Câmara, aproveitaram aquele momento onde a PEC da blindagem foi votada, para 2 dias depois conseguirem aprovar a urgência na anistia. É um projeto ainda nebuloso, qual é o projeto que vai ser votado, é uma coisa ainda que não se sabe, qual é o modelo, né, da anistia que vai se negociar. O que se fala é que haveria um processo de negociação que não seria de anistia propriamente, mas seria de redução de pena. De uma coisa ou de outra, eu acho que a inconstitucionalidade ronda esse projeto, porque quem dá pena é o Supremo. Quem condenou foi o Supremo. Então, uma redução de pena tem que ser pedida ao Supremo. E não sei se na parte dos recursos, né, que eles estão interpondo, porque têm direito, isso haverá. Mas, de todo modo, o tema anistia, mais uma vez, vai ser bastante polarizado. Eu acho que precisa ser. Ir às ruas é fundamental. Mostrar toda a indignação com os procedimentos contra a democracia, contra o Estado democrático de direito, é fundamental, porque os crimes de Bolsonaro não param por aí. Depois que ele foi condenado pela tentativa de golpe, ele foi condenado por racismo, está sendo investigado mediante o resultado da CPI da Covid, pelos crimes que também cometeu durante o período da Covid. Prevaricou, não cuidou da população, desdenhou do sofrimento do povo, estimulou medicamento que não é adequado para tratamento do vírus, enfim, deixou as pessoas morrerem, porque, afinal de contas, como ele disse, ele não é coveiro, cada um que se enterrasse. Então, uma criatura dessa natureza não pode ficar impune de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, acho que eles jogam também muito com o campo eleitoral, né? Com a proximidade das eleições, com a reação positiva do presidente Lula, tanto em termos de pesquisas eleitorais quanto de avaliação do governo, para ver como é que eles vão se conduzir. Bolsonaro é uma peça importante para eles na eleição, sim, mas não é um candidato e nem será. Ele está inelegível até 2030. Mas o grau de influência dele, a meu ver, eles estão testando qual é o grau de influência que o bolsonarismo vai ter na eleição do ano que vem e qual seria o candidato com apoio do bolsonarismo, mas que agradasse a determinados setores da direita. Acho que o Centrão está fazendo um desserviço muito grande ao país. Muito grande. Porque se é centro, é para se conduzir de acordo com as circunstâncias da direita ou da esquerda. Mas o Centrão hoje, ele está dando muita asa e apoiando a extrema-direita. A posição do Centrão tem sido de apoio à extrema-direita.
Não, vocês o Centrão quer que aprove a PEC da blindagem. A gente apoia a PEC das prerrogativas, blindagem, impunidade, é um monte de nome realmente. E vocês aí apoiam a urgência da anistia. É assim que está sendo a negociação entre o Centrão e a extrema-direita. E o presidente da Câmara de Deputados também pressionado por essas duas forças à direita do processo. Então, é uma reação que, para mim, tem a ver com a diminuição de penas, talvez, né? Não vão conseguir anistia, porque é inconstitucional, vão tentar negociar algum modelo, alguma forma, ressuscitando essas figuras, né, impolutas, do passado recente e, ao mesmo tempo, tentando influenciar no processo eleitoral de 2026. Só antes de passar a palavra para o Normando, ontem eu ouvi um corte de uma fala do deputado líder do PT, né, Lindbergh Farias, dizendo que ele questionaria a CCJ e, depois disso, ao Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade da PEC da blindagem, bandidagem, impunidade, etc. E a resposta do presidente da Câmara foi: deputado, o senhor já faz isso constantemente, pode ir ao STF, quase como reconhecendo que, em última instância, o STF é que vai... mas talvez nem precise. Não, sim. Não, eu estou dizendo... Porque você fez referência à posição do presidente da Câmara, Hugo Mota, e essa resposta ao deputado Lindbergh foi uma resposta típica de quem, na verdade, quase defende a sua posição e está ali lavando as mãos, dizendo, então, já que vai ser resolvido no STF, eu faço aqui a minha composição, atendo aos interesses, às pressões dos partidos de direita, não é? Mas, olha, Lindbergh entrou e Kim Kataguiri também entrou. Mas talvez nem precise disso, porque assim que a PEC da blindagem foi votada, nós estávamos esperando no Senado a medida provisória da redução da tarifa de luz, que era o último dia para votar, e ainda fizeram firula com essa medida provisória, ainda entraram em obstrução. A gente saiu do Senado 21h15, depois de aprovar, felizmente, a medida provisória. Houve uma manifestação de todos os líderes em plenário. Houve um desabafo do presidente Davi contra Eduardo Bolsonaro e houve uma manifestação de todos os líderes da esquerda, da direita, do centro, dizendo que, pedindo, inclusive, ao presidente, que acatou o pedido do Colégio de Líderes, de que essa PEC não fosse direto para o Senado, não fosse direto para o plenário, melhor dizendo. Ela vai passar pela CCJ. E na CCJ ela será derrubada. Normando? Então, a gente, para pegar daí do fio da PEC da bandidagem, né, ela extrapola o retorno ao passado, né? Nós tínhamos uma regra constitucional de impunidade relativa e que demandava a autorização das casas, né, do Congresso, e vigorou de 88 até 2001, se não me falha a memória, né, com a emenda que deu a formatação atual. Até aí, se a PEC e por isso que a gente está chamando de bandidagem, se ela se limitasse a restituir o texto de 1988, me parece que a oposição ela teria um argumento forte contra a inconstitucionalidade, porque estaria resgatando a redação original. Aí o debate constitucional ele teria que ser mais elaborado, quer dizer, não, apesar de ser o texto original, na verdade houve uma evolução com a emenda de 2001, no sentido da transparência, né, da responsabilidade administrativa,
da moralidade administrativa. Então, é um debate que passa, né, pelo constitucionalismo não só formal, mas eles foram além, né, incluíram casuisticamente dispositivos como da proteção aos presidentes dos partidos, que evidentemente mira Valdemar Costa Neto, né, envolvido em uma série de problemas, inclusive nos atos, né, antidemocráticos, visando a um golpe de Estado. E, vou frisar sempre, acho que é necessário, um golpe de Estado para a instalação de uma ditadura sangrenta no Brasil, e o Antônio Rueda. Né? E aí a votação com relação ao Rueda, ela tem um sincronismo muito significativo. Né? Eu sou alérgico a coincidências. Né? No máximo, eu uso a expressão que o Jung gostava, né? Da sincronicidade. A iniciativa da PEC da bandidagem, ela tem uma sincronicidade com o anúncio de que os aviões do Antônio Rueda seriam denunciados como aviões do narcotráfico a serviço do PCC. Antes do ICL dizer com todas as letras e colocar no ar a entrevista do piloto, isso foi anunciado por uns 4 dias, coincidindo com a iniciativa da PEC da bandidagem. Então, assim, é descarado, fora o fato de se ter, né, hoje, no momento, quase uma centena de parlamentares ou investigados, ou em vias de serem investigados, ou respondendo a ações. Apenas no Supremo são 36, se não me falha a memória. A enorme maioria desses são parlamentares da direita, e a enorme maioria desse grupo dos parlamentares de direita que são investigados por bandidagem são filiados àquele partido que já deveria estar em processo de cassação de registro, que é o PL. Né? Por que cassação de registro? Porque a lei dos partidos políticos não admite que um partido, que uma legenda, milite em prol dos interesses de um governo estrangeiro, como o PL está fazendo assumidamente. É claro, né, que do outro lado tem a disputa de narrativa da extrema-direita, que vai dizer que estamos sendo perseguidos, é um regime de exceção, como diz o Dudu Bananinha, lá do carpete do Salão Oval da Casa Branca, né? Mas é a disputa que tem que ser feita, porque do outro lado, né, prima pela normalização da violência política. Eles se queixam do assassinato do fascista Charlie Kirk, que era um fascista e que tinha uma mensagem violenta apenas e antidemocrática, que apenas dizia em tom brando essa mensagem. Eles se queixam do assassinato do Charlie Kirk, e todo assassinato político tem que ser condenado, mas eles se esmeram por normalizar a violência política, que vai desde os 2 dias, que a senadora já mencionou no início, em que ocuparam a mesa da Câmara, né, e no Senado tentaram também o Magno Malte com correntes, né, acho que deve ser alguma perversão sexual inconfessada que leva a que ele se acorrente dessa forma, do mesmo jeito que normalizam as tentativas de golpe de Estado. O voto dissidente do Luiz Fux é um voto a favor da normalização da tentativa de instauração de uma ditadura sangrenta no Brasil. Isso precisa ser dito. E já fizemos um programa sobre o voto, mas eu vou fechar essa minha primeira fala repetindo. No final do voto fica muito claro de que lado da história o Luiz Fux está, quando ele não menciona, né, naquele mundaréu de palavras de 13 horas de leitura, em nenhum momento ele menciona que houve um planejamento para a tentativa de assassinato do presidente e vice-presidente eleitos. Ele fala só que existia a possibilidade de uma trama para matar Alexandre de Moraes, num momento,
e em outro trecho ele fala um ministro do Supremo. Então, para ele é normal tentar matar um presidente eleito e um vice-presidente eleito. Não é à toa, a gente vive uma inversão de valores tão grande, né, que dá margem a isso. Ressurgem das cinzas, né, o usurpador Temer, né, Aécio Neves, o ex-senador pelo Leblon, e Paulinho da Força, que dispensa apresentações, 3 Lázaros da política, dos quais a gente parece que não se livra. Senadora, a gente pode olhar para o nosso próprio umbigo agora? Pode. O que explica... Eu queria que a senhora nos ajudasse a compreender por que 12 deputados do PT votaram favoravelmente, depois se reduziu para 8 na segunda votação. O que explica esse voto dado favoravelmente a essa PEC que a gente está chamando de bandidagem, blindagem, etc. e tal? Primeiro eu quero deixar bem claro que no dia da votação houve reunião da executiva pela manhã e a executiva tirou posicionamento contrário à PEC. Depois, na hora do voto, na orientação partidária, o líder do PT orientou pelo voto não. Está lá registrado no painel. O que se comenta, né, na política, e alguns desses revelaram também essa posição, um deles até em nota pública, é que teria havido um pedido do presidente do Mota, né, para que os partidos de centro-esquerda, de esquerda, fizessem um gesto em favor dessa PEC para abafar a possibilidade da urgência da anistia. É um tipo de negociação, com todo respeito aos colegas, que são até muitos deles com mais estrada do que eu na Câmara, no Congresso Nacional. Eu acho que na conjuntura atual, é uma negociação pelo menos ingênua, porque a gente negocia. Eu acho que a Casa Legislativa é um espaço de negociação. Muitas vezes a gente recua para ganhar mais lá na frente. Mas acho que nesse patamar, primeiro, são 2 matérias de natureza muito diversa. Uma matéria é uma matéria interna corporis, embora a sociedade esteja se manifestando contra esse corporativismo exacerbado. É uma matéria que, inclusive, o governo liberou, a meu ver, acertadamente, porque não é coisa de governo. É da relação política do Congresso com a sociedade. E a sociedade respondeu à altura. E a outra é uma matéria ampla, que tem a ver com a soberania, tem a ver com a condenação de criminosos. Como é que você negocia uma dessa com a outra dessa, né? Achei que foi uma negociação ingênua, se ela houve. Eles colocaram que votaram assim para poder fazer o gesto, mas acho que, além de ingênuo, foi também inócuo, totalmente inócuo do ponto de vista de êxito numa negociação, porque não influiu nem contribuiu, a não ser para o desgaste deles próprios e o desgaste do PT. Então, acho que foi ruim. Foi ruim. Tem valorosos companheiros ali, companheiros de muita estrada, não quero jogar pedra em ninguém, mas achei um equívoco político muito grande, muito grande. E o presidente Edinho reagiu de que maneira? Para além do que já foi noticiado. Na reunião que nós tivemos um almoço com o Edinho, as 2 bancadas do Senado e da Câmara, não estava todo mundo, mas Edinho expressou a posição da executiva de ser contra essa medida. Mas não se cogita, não vi nenhum dirigente nacional cogitar de punição, porque também já foram bastante punidos, né, pela reação da sociedade, não só do PT, mas também do PSB. Senadora, não sei se Normando quer fazer algum comentário, alguma observação?
Não, só quero premiar a senadora, porque quando ela diz que foi uma posição, no mínimo, ingênua, eu tenho uma brincadeira com os meninos no escritório de que temos o troféu eufemismo da semana. A senadora ganha agora o eufemismo da semana com uma posição, no mínimo, ingênua desses 12-8. Bom, como eu não preciso recorrer a esses eufemismos, eu diria que beira a falta de espírito republicano uma negociação desse tipo. Né? Pois é, porque não dialogam entre si. É o que Normando estava colocando. Até voltar ao patamar que era em 88, é ruim, porque a gente evoluiu. Então, voltar para 88 já era uma involução. E fazer o que se fez é pior ainda. Porque envolver presidente de partido, a gente já tem. A população nem domina muito isso. Nós já temos imunidade parlamentar. E, por sermos parlamentares, temos, inclusive, algumas exceções de acesso a direitos, de acesso a benesses. Por exemplo, nós temos um passaporte diplomático. Uhum. Quem é que tem passaporte diplomático? Uma parcela muito pequena da sociedade. Então, você querer mais do que o que você já tem para o seu exercício parlamentar é exacerbar, é desrespeitar a norma máxima. Todos são iguais perante a lei. A gente sabe que essa máxima nem é obedecida. Veja aí o perfil de quem vai preso. Veja aí quem é que está nas prisões. Veja aí quem consegue se safar. Veja aí quem é que tem acesso à defesa, quem é que tem acesso à saúde, quem é que tem acesso à educação. Então, eu acho que foi uma sacudidela também que se deu muito forte, que a população reagiu. Eu só acho que a gente tem que ter cuidado para que a população possa fazer uma análise crítica de que não é a instituição Congresso. São alguns membros que estão lá nessa instituição. E aprenda, pelo amor de Deus, a votar. Porque muitos desses serão reeleitos. Serão reeleitos com qualquer discurso que façam. Então, se o Congresso também está com esse tipo de atitude, e aí a gente se lembra de Ulisses Guimarães, esse está ruim, o próximo pode ser pior, a gente tem que dar uma sacudidela. Essa mobilização, nesse momento de tanta crise, ela precisa levar também a uma consciência crítica mais rigorosa. Isso é papel dos partidos, isso é papel das instituições da sociedade civil, isso é papel nosso de tentar virar um pouco a chave dessa relação política que beira a promiscuidade. Não é? Senadora, a propósito de eleição, esse programa está sendo exibido no dia 28 de setembro e estamos aí há um ano, né? Praticamente há um ano das eleições do próximo ano. Né? Eleições para presidente, para governador, para as assembleias legislativas, para a Câmara dos Deputados Federais, para os senadores. Bom, eu sempre, desde que entrei na universidade, sempre ouvia falar e acompanhava a ideia de que o Senado Federal era, digamos, a Câmara conservadora que era responsável por frear os avanços conseguidos na Câmara dos Deputados, que era mais arejada. E o que se percebe ultimamente é uma inversão da situação, né? O Senado, na verdade, salvando a população brasileira de leis aprovadas a arrepio, inclusive da lei, né? E de uma maneira acelerada. Então, o Senado vem salvando a população brasileira, freando esses avanços no sentido autoritário, de uma sociedade autoritária, seguindo a cartilha dessa direita fisiológica e da extrema-direita. Como é que o PT vem
saído do encontro nacional já com pré-candidaturas. Como é que o PT vem se mobilizando, se organizando para organizar essa campanha que vai ser fundamental para que o Senado se mantenha como esse espaço de freio, nesse momento, de freio àquilo que vem da Câmara dos Deputados? Primeiro, eu quero concordar totalmente com a sua análise. Nós já tivemos que tomar posições de revisão drástica em alguns processos, alguns projetos de lei que chegam, alguns, inclusive, arquivar ou derrubar mesmo e fazer mudanças que fossem meramente redacionais para poder não voltar para lá e eles alterarem novamente. Tem sido uma batalha, né? Eles estão representados no Senado, sim. O Senado tem vários ex-ministros de Bolsonaro, inclusive, mas eles são menos estridentes, uma quantidade menor também, e tem muito peso de uma certa posição mais moderada, não é? Em relação ao que se vota lá na Câmara, como essa questão da PEC da blindagem, né? Do Senado ela não prosperará, não prospera. Mas, em relação à eleição, isso também tem um valor. Qual é a prioridade nossa na eleição de 26? A reeleição do presidente Lula. Mas a reeleição do presidente Lula em condições de governabilidade. Porque essa eleição de Lula teve 3 turnos e a gente ainda está, a bem dizer, no 4º. Nós tivemos o primeiro turno com uma composição política. Tivemos o 2º turno com outra composição política já mais ampliada, com a vinda do MDB. E tivemos uma composição de governo mais ampliada ainda, com partidos que não estiveram na nossa composição. Isso dá ao governo a necessidade de muito controle, de muita articulação interna, que às vezes não é exitosa, a ponto de Lula ter feito aquela declaração e agora a União Brasil vai desembarcar do governo. Não sei se todos os ministros, mas um pelo menos já disse que vai, porque aí tem aqueles que se dizem que são indicados pelo partido e tem aqueles que dizem que foi convite pessoal, né, do presidente Lula. Então, é a reeleição de Lula. Mas a gente tem que estar muito atenta para essas condições em que essa reeleição se dará. Acho que Lula consegue se reeleger, porque o governo, apesar de todas essas turbulências, o governo, em termos de ações, tem muito o que mostrar. Tanto é que a reação é muito forte a todas as medidas que são medidas populares, porque medida que faz bem ao povo, ela se torna uma medida popular. Essa medida provisória da redução da tarifa de luz foi no último dia. A reforma da renda, eles estão prendendo. É feio para eles dizer que não concordam com isenção de imposto de renda, até porque o discurso deles é que aqui se paga muito imposto, mas o que é que eles querem? Não querem taxar os super ricos, lucros e dividendos dos BBB. Então, é eterna disputa ideológica sobre as leis e sobre o que é que vem repercutir positivamente na popularidade e nos acertos do governo. Então, acho que o governo vai ter o que mostrar. Melhorou bastante a comunicação e vai ter o que mostrar. Aí resta o quê? As casas legislativas. Então, Lula tem dito assim, candidato a governador do PT, os que estão governando, é evidente, e aqueles que tiverem condições de vitória. Se não, a gente apoia um aliado para poder a gente priorizar o Senado. São 2 vagas. Se eles ganharem uma dessas 2 vagas no país inteiro, eles formam maioria. Então, a gente tem que ter muita estratégia na configuração dessas 2 vagas. Não ser tudo do PT, evidentemente, mas ser do PT e ser de aliados fiéis do ponto de vista político. Não é aquela fidelidade ocasional
que qualquer coisa mais difícil do governo pula fora e vota contra, né? Tem que ser gente que tenha tutano para segurar. É onde eles também vão investir, Marcos. Eles vão investir também no Senado. E se, porventura, o processo de crescimento da candidatura de Lula ficar muito evidente, eles vão competir, claro, até para fazer bancadas, até para dialogar com palanques estaduais, mas também vão investir no Senado. Então, a gente precisa tanto ampliar a nossa participação na Câmara, é muita desvantagem numérica na Câmara, precisa ampliar, quanto manter ou ampliar essa maioria que a gente tem no Senado, que nos garante a aprovação de projetos de interesse da população e projetos estratégicos para o governo. Normando, por favor. Essa fala da senadora Tereza me joga numa preocupação que se articula com a fala anterior, né, sobre a negação da política. Porque uma hashtag, né, que agora é tudo assim, medido, que está circulando bastante e tem semanas já, desde o início da resistência parlamentar à reforma da isenção tributária, e que ganhou força maior com a discussão da anistia e mais ainda agora com a PEC da bandidagem, é a hashtag Congresso Inimigo do Povo. Exatamente. Que coloca todo mundo no mesmo balaio, mas pior ainda, trabalha com a negativa da institucionalidade política democrática e constrói aquele terreno de favorável a um voto de aparente ruptura para um aparente arrivista, que é exatamente onde se cria o fascismo e o neofascismo, agora não só no Brasil, mas a gente está vendo na Europa Central, Europa Ocidental e, sobretudo, no coração do Império, né, nos Estados Unidos. Isso me preocupa bastante, porque é um fio muito delicado de traçar estratégia para a campanha eleitoral, né, de dissociação de quem efetivamente está inviabilizando o debate democrático e a condução democrática das instituições, né, e, além de individualizar, ter uma política que signifique afirmação democrática para a massa e que a massa identifique nisso a vantagem no seu modo de vida em detrimento da possibilidade de ruptura. Então é muito difícil porque a gente está vivendo aí o saldo de 20 anos, né, de antipolítica, desde o mensalão. Acho que é um desafio bastante grande o da eleição do ano que vem. A gente pode ter muita abstenção para o Congresso. Muita, Normando. Muita abstenção para o Congresso. Não, é tudo farinha do mesmo saco. As campanhas vão ter que ser muito estratégicas, muito bem estudadas. Senadora, a gente pode, nessa reta final, falar sobre o cenário político de Pernambuco? Pode. Está tão turbulento quanto o nacional. Vou acender a luz aqui, que já começou a escurecer. Está em sintonia. Fez-se a luz aqui. Senadora, quais são os indicativos em relação ao posicionamento do PT e do palanque do Lula no Estado? A ideia de um duplo ou até mesmo um triplo palanque. Eu estou pensando aqui no palanque João Campos, o palanque Raquel Lira e até mesmo o palanque nanico, mais existente, de Ivan Moraes Filho do PSOL. O Lula e o PT de Pernambuco, e o Nacional, evidentemente, vai se decidir por um desses palanques. Veja, você tem duas condições de ter palanque, como nós tivemos na eleição passada. Lula só teve um palanque aqui no Estado, que foi o palanque da Frente Popular, pelo qual eu me elegi senadora. No entanto, havia mais duas outras candidaturas que apoiavam Lula. A candidatura de Marília Arraes
Solidariedade declarou apoio nacionalmente a Lula, fez um ato onde Lula, inclusive, participou, e o palanque do PSOL, com Dani Portela, que seguiu a mesma linha, declarou apoio a Lula. Os candidatos ao Senado dessas duas candidaturas apoiaram Lula, então era a chapa que apoiava Lula. Mas Lula só subiu em um palanque. Então, pode ser que aconteça isso. Ou seja, apoio não se recusa, né? Apoio não se recusa, né? Se a governadora negar Lula, como até então ela vem negando, afirmando, depende do ato, depende da contingência, depende do público, ela vai estar dando uma prova de muita ingratidão a tudo que o presidente Lula tem feito aqui no Estado. Acho que ela vai pesar. No entanto, o palanque dela não é lulista. Ela tem o PL no palanque dela. Ela tem os setores da direita tradicional representados pela vice-governadora no palanque dela. Por isso que há setores do PT que namoram com esse palanque, soltam loas para esse palanque todo dia. O palanque com Raquel Lira é esse? Exatamente, com Raquel Lira. Os 3 deputados estaduais, tem um deles que atua quase como líder de Raquel na Assembleia Legislativa, e defendem que tenha duplo palanque. Né? O outro lado, que é o lado que tem mais afinação com a nacionalização dos palanques, e se é palanque nacionalizado, não vai ser com o PSD, vai ser com o PSB. Então, a gente tem que ter muita cautela e, ao mesmo tempo, muita visão estratégica, porque nós queremos apresentar um senador para essa chapa majoritária. Nós queremos apresentar uma candidatura ao Senado para essa chapa majoritária. Como é que você vai apresentar uma candidatura ao Senado sem defender exatamente, fielmente, categoricamente, o palanque? O PT pode ficar nos 2. Claro que vai ser péssimo. Eu acho improvável demais isso, porque a gente tem um candidato ao Senado. Agora, que é Humberto. Humberto, não tem outro nome circulando no PT. Não tem outro nome. Né? O nome é o dele. A disputa do Senado aqui em Pernambuco também está muito multifacetada. Tem muito candidato para 2 vagas. Né? Pelo menos do lado de João. Né? Do lado de Raquel, por enquanto, tem o Dudu da Fonte, né? Que é um candidato forte, sem sombra de dúvidas, é um candidato forte. Então, é uma decisão que o PT precisa tomar. Eu disse isso durante esse processo de PET. Eu defendo que o PT antecipe o debate interno, pelo menos, porque o debate público já está bastante adiantado. Raquel e João estão em campanha. Os atos administrativos de Raquel, eles têm feição eleitoral. E João, essa semana, foi para o interior para visitar os prefeitos, né, aliados que certamente o apoiarão. Então, está muito antecipado o processo, pelo menos internamente. Eu acho que o PT devia começar o debate. Devia começar, porque como não tem posição, e eles dizem que não tem, porque Lula não tem. É claro que Lula tem, Lula já esteve nessa posição. Está faltando só oficializar. Até porque o PSB antecipou essa posição, Marcos. O PSB foi ao presidente Lula, junto com a ministra Gleisi, com o vice-presidente Alckmin, que é do PSB, com o João Campos, que é o presidente nacional do PSB, logo após o Congresso que elegeu o João Campos, para dizer o quê? Nós estamos com o senhor, nós somos Lula. Aqui, João Campos já disse isso também em um ato administrativo que terminou tomando tom de campanha. Eu estarei... Normando me enviou um vídeo do discurso de João Campos, do prefeito João Campos, em Brasília Teimosa, né?
em que ele diz: eu sempre estive com Lula e estarei com Lula sempre. E, bom, foi uma conversa privada, mas eu posso tornar pública aqui, não, Armando? E a minha resposta foi... E a minha resposta... Brasília é teimosa. Então, a gente está com uma campanha muito antecipada. O que é que João, a meu ver, leva vantagem sobre Raquel? Ele já disse que está com Lula. Porque o PSB é um partido nacional. O PSD é uma federação. É Lula no Nordeste. Os senadores do PSD do Nordeste são Lula, votam com o governo. Zenaide Maia, Otto Alencar, Omar Aziz, Elisiane Gama. Norte e Nordeste é Lula. Quando você vai descendo, já o centro, sul. Então, isso tem a ver com o projeto nacional. A posição nacional de um partido em relação a um projeto que está em disputa influencia nos estados. Eu acho que é por isso também que Raquel está para lá e para cá. Né? Não Por falar em para lá para cá, foi um pesadelo meu ou realmente eu li a notícia de que se cogitava o nome da governadora Raquel para ser vice na chapa presidencial de Tarcísio, governador de São Paulo? Eu li também. Eu li e vi e viu a foto? Os dois. Porque não tem sim. Partido, sim. Né? Mas eu acho que ela não deixa de ser candidata à reeleição de jeito nenhum. Isso aí eu acho que não tem nenhuma verossimilhança, não. Ela vai ser candidata à reeleição. Normando, a gente está faltando 13 minutos aqui, por favor. Esse movimento da Raquel pode ser até uma notícia plantada para dar repercussão maior ao nome dela, né? Mas também não acredito. Agora, nas últimas pesquisas, né, a própria candidatura do Tarcísio já não é dada como certa. Né? Além, a fala dele nesse sentido, semana passada, não significa muita coisa, em que ele negou, né, que será candidato. É a primeira vez que ele fala peremptoriamente que não será candidato à presidência nos últimos tempos, mas muito claramente a candidatura dele subiu no telhado. É muito provável que ele saia para a reeleição. O que não nos deixa também muito confortáveis, né? Porque já vimos várias vezes, é muito fácil para o espectro ideológico deles pegar um aventureiro qualquer, uma revista, até quanto menos conhecido até a véspera do início da campanha, talvez até melhor para vender como outsider, como aquele que vai mudar tudo. Senadora, aproveitando a sua presença aqui, enquanto agora é presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, eu realizei uma pequena pesquisa sobre os livros ainda utilizados na Academia Militar de Agulhas Negras, e livros, inclusive, de história, que tratam ainda o papel do Exército como sendo aquele típico da doutrina de segurança nacional, da Lei de Segurança Nacional, o Exército como tendo a responsabilidade de combate ao inimigo interno da nação. E isso está presente nos livros que são utilizados na Academia Militar das Agulhas Negras, sendo utilizado agora pelos cadetes que estão, nesse momento, na Academia Militar das Agulhas Negras. E com a ideia ainda, quando se trata de 1964, como um movimento cívico-militar que impediu o Brasil de se tornar uma grande Cuba, a pergunta que eu faço à senhora: haveria a possibilidade da Comissão de Educação realizar uma audiência pública conjunta puxada pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Defesa, convidando os ministros, os comandantes das Forças Armadas, para se fazer uma discussão sobre isso? Ou
eu, como diz a garotada, eu viajei na maionese. Seria possível fazer esse tipo de articulação? Olha, a audiência pública geralmente é para questões polêmicas, né? A gente, ou para questões polêmicas, ou para instruir algum projeto mais denso e que precise ouvir vários setores da sociedade. Realmente eu teria que pesar muito isso junto ao MEC, sobretudo. E nas escolas públicas estaduais, a gente tem a política nacional, o Programa Nacional do Livro Didático, que é previsto, né, por decreto, os livros são indicados por especialistas em cada uma das áreas, os professores também participam. Nesta instituição de ensino das Agulhas Negras, é uma coisa muito privada e muito interna. Teria que haver uma combinação, a meu ver, entre o MEC e o Ministério da Defesa. Porque eles estão formando, mesmo formando para lá, está antigo demais, está superado, né? Está bem superado. Eles poderiam formar pelos valores deles lá, das Forças Armadas, algumas coisas são bem diferentes das escolas civis, mas considerar, né, o movimento de 64, o golpe militar de 64, como um grande movimento civil democrático, isso daí está absolutamente superado no contexto da sociedade. Nem nas escolas particulares hoje se ensina mais esse nível da famosa OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e a outra matéria que era... Educação Moral e Cívica. Educação Moral e Cívica. Eram as 3 disciplinas. Normando pegou Educação Moral e Cívica, OSPB e EPB. EPB. Eu também. Eu já não peguei EPB. Eu peguei Educação Moral e Cívica e o SPB, que ensinava que os governos de Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo ainda não, no meu tempo de Educação Moral e Cívica, eram democracias representativas. O regime brasileiro era um regime de democracia representativa. Isso ficou guardado, registrado na minha memória. Embora, deixa eu dizer uma coisa a vocês, embora na Comissão de Educação existam vários projetos de lei para alterar a LDB, para voltar a Educação Moral e Cívica e a OSPB. Eu estou considerando inapropriados, porque isso não compete à Casa Legislativa. Isso é tarefa do Conselho Nacional de Educação. E estou arquivando. Não, seria um retrocesso brutal. Por favor, Normando, por favor. Não, só chamar a atenção que o ensino nas academias militares ele tem que ser supervisionado pelo parlamento, né? No entanto, é tratado como uma caixa preta. Não é tratado como uma caixa preta pela Constituição. A Constituição não blinda, né, a Escola Naval, a AMAN e a Academia da Força Aérea de uma supervisão do parlamento. E é de fundamental importância, né? Sempre que essa discussão vem à baila, eu pego o exemplo dos Estados Unidos, em que existe uma comissão permanente do Congresso para ditar o currículo e a doutrina que as academias militares vão praticar. E essa comissão permanente não é aleatória, está lá como se fosse a CCJ, a Comissão de Orçamento, ela atua o ano inteiro fiscalizando, visitando, supervisionando as academias militares, né? Um mecanismo assim, né, é compatível com a nossa Constituição e seria super necessário. E só para lembrar das recomendações, né, da Comissão Nacional da Verdade, né, dentre elas tem a recomendação para que a valoração dos fundamentos da democracia, do Estado Democrático de Direito, esteja no currículo das academias militares e que o currículo seja, não só o currículo das academias militares, seja revisto, como seja revisto também o mecanismo de ingresso nas academias, né? Isso são pontos importantes
do relatório final da Comissão Nacional de Verdade, que a gente poderia aproveitar. E, assim, agora, tropecei numa ideia, né? Um primeiro movimento poderia ser uma coisa muito interessante, talvez, que é comemorar o Dia da Constituição, como os norte-americanos fazem, né? E aí dedicar aquele dia, o 5 de outubro, nos estabelecimentos de ensino, a aprofundamento, ao significado real do que é o Estado Democrático de Direito. Enfim, foi do mesmo jeito que eu tenho ideias quando estou tomando banho no box, de vez em quando tropeço aqui. Posso ir, Tereza, posso... só para finalizar, né? Nesse livro, a gente está finalizando agora o programa. Há um livro que ainda é utilizado hoje na Academia Militar das Agulhas Negras, chamado Introdução à História Militar do Brasil. E o capítulo 8 desse livro tem como título A Ação do Exército Brasileiro na Manutenção da Ordem Interna, no desenvolvimento nacional e no contexto internacional após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, se continua utilizando e ensinando aos jovens cadetes que a função do Exército é de zelar pela... Me mande essa pesquisa e a gente analisa essa possibilidade diante das atribuições da Comissão de Educação. A gente não tem essa comissão específica, né, de acompanhamento, mas agora foi criada uma comissão onde cabe muita coisa, que é a Comissão de Fiscalização e Transparência, que é presidida pelo senador Dr. Irã, que leva tudo do governo que ele quer fiscalizar para lá, né? Então, é uma ideia que a gente pode analisar, sem sombra de dúvidas, porque no momento é mais do que necessário. Boa. Bom, mais uma vez, senadora Tereza, muito obrigado pela participação desse Trilhas da Democracia. No próximo final de semana, nós receberemos, a senhora vai gostar dessa notícia, nós receberemos no Trilhas Conjuntura, pela primeira vez, a nova integrante da nossa equipe de convidados fixos, a economista Tânia Bacelar, que nos ajudará a realizar análises de conjuntura econômica. Então, com essa boa notícia, eu me despeço da senadora Tereza. Normando, um grande abraço a todos. Senadora Tereza, mais uma vez, prazer enorme revê-la. Muito obrigado pelo debate. Eu também. E a todos aquelas que nos acompanharam até agora. Um grande abraço e boa noite de sábado a todos e a todas. A luta.